Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernando Barcelos. Me foi conferida a honrosa responsabilidade de caminhar junto contigo ao longo dessa formação Linguagem e Apresentação Jurídica. Como eu disse, meu nome é Fernando Barcelos, eu sou graduado, mestre, especialista com mais de 22 anos nessa área de comunicação. Na verdade, o começo da minha vida profissional, lá por volta de meados da década de 1990, eu trabalhava na área comercial à época e entendi, por uma necessidade daquela circunstância, que era fundamental aprimorar os meus conhecimentos exatamente nesse conteúdo. Procurei fazer ali os meus primeiros cursos e quando percebi o quanto esse conteúdo é fabuloso, o quanto esse conteúdo vira algumas chaves naquilo que nos capacita, naquilo que nos permite não apenas nos tornarmos profissionais melhores, mas sobretudo nos constituir de uma habilidade, a habilidade de nos comunicarmos com clareza, com efetividade, com capacidade de levar a nossa comunicação aos nossos interlocutores. Dali em diante percebi que, mais do que uma formação, este é um investimento, esta é a construção de um saber que nós levaremos para toda a vida. E como eu disse, ao longo desses anos, ao longo de mais dessas 2 décadas, eu não apenas venho aplicando esses conhecimentos, mas constantemente estudo a respeito deles. Por essa razão, eu me sinto tão privilegiado em dividir um pouco daquilo que aprendi, de conversar um pouco com você a respeito dessa temática, como eu disse, tão importante. Sendo assim, para te dar uma ideia panorâmica do que nós teremos pela frente, me permita mostrar o conteúdo desse nosso módulo. Começamos com o conceito de comunicação, depois trabalharemos as maneiras de se comunicar. Na sequência, vamos conversar a respeito dos elementos e características da comunicação. Também falaremos sobre a característica de uma boa comunicação e de um bom comunicador. Que predicados você precisa? Que tipo de atributos você precisa constituir em si para se formar, para se tornar um bom comunicador, uma boa comunicadora? E aí, nós falaremos de uma maneira um pouco mais detalhada a respeito da linguagem jurídica, quando nós buscaremos aplicar todo esse conteúdo dentro do universo para o qual você aponta a sua vida profissional. Nesse sentido, nós vamos conversar a respeito de eloquência, figuras de linguagem, estilística do texto jurídico, portanto, as características que constituem esse texto jurídico. Depois falaremos sobre a retórica, a arte do convencimento, arte essa milenar que remonta à sabedoria aristotélica. Depois falaremos sobre correção da linguagem jurídica, o quanto você tem que ter cuidado, o quanto você tem que ter zelo, esmero com a linguagem jurídica. Falaremos também sobre concordâncias e regências, basicamente aquilo que a gramática nos oferece para alinhar não apenas o nosso discurso, mas alinhar a nossa escrita ao bom português. Na sequência, falaremos sobre coesão e coerência, vocabulário jurídico como o conjunto de elementos com o qual você vai constituir teus textos e tua fala. Falaremos sobre redação jurídica, como compor um texto, como compor uma peça jurídica. E, na sequência, continuaremos a conversar a respeito de linguagem corporal. Eu já no princípio vou falar para vocês, inclusive vou lhes mostrar um gráfico que será muito elucidativo. Acredito que você vai ficar impactado o quanto isso aqui é relevante. Depois vamos falar sobre argumentação jurídica e a arte do convencimento. E por fim, discurso jurídico e oratória forense, a oratória dos tribunais, como se comportar, como modular a voz, como se posicionar, gestual, aparência, todos esses aspectos que compõem o comportamento de uma boa oradora, de um bom orador no cenário forense. Pois muito bem, o primeiro passo, o primeiro momento é entender o fundamento. E a gente consegue entender o fundamento das coisas quando nos torna claro o seu conceito. Sendo assim, vamos conversar um pouco sobre essa ideia conceitual. Conceito de comunicação. Comunicar, mesmo que não através das palavras, é uma habilidade que já existe há milhares de anos, seja a partir de sinais, de grunhidos ou mesmo da arte rupestre. Já já vou mostrar para vocês uma figura interessante que vai lhes trazer à memória o que é a arte rupestre, se aquilo não te parece familiar para agora. Então, pensamento, que
é a base, é o princípio de toda essa formação. Não há que se falar em comunicação se nós não tratarmos a despeito da raiz, da base da comunicação, que é a formação do nosso pensamento. Pensamento é a capacidade de articular acontecimentos, coisas, fatos e, a partir disso, instaurar um sentimento. Sentimento esse que é codificado em significado ou em signos. Então, a maneira de exprimir, a maneira de expressar esse pensamento não se dá de outra forma. A maneira em que ele sai do mundo interior, a maneira em que ele se projeta da nossa mente para o mundo externo é através desses dois elementos. Daquilo que nós chamamos de signo, que é uma maneira um pouco mais genérica, um pouco mais abrangente de expressar essa compreensão sobre como esses significados que são elaborados a partir do nosso pensamento são gerados. E eu posso estar falando uma coisa que, a princípio, te pareça absolutamente natural. Fora filósofos, nós não passamos o dia pensando por que pensamos, como pensamos, mas na medida em que nós tomamos consciência de que o pensamento é essa capacidade, é essa articulação que nós, Homo sapiens, aprendemos ao longo da nossa trajetória evolutiva a desenvolver e a usar como uma ferramenta que consegue construir desde a manipulação do fogo até espaçonaves que levam o homem para além dos limites dessa esfera na qual vivemos. Quando a gente começa a compreender isso, a ideia da projeção, a ideia da exteriorização disso na forma de uma comunicação vai se tornando mais consistente. Veja lá, o que eu quero conversar com você, aquilo que eu já quero colocar como uma semente na tua cabeça, é a ideia de que, na medida em que você amplia os teus horizontes, sobretudo os teus horizontes a respeito daquilo que é o significado sobre o que estamos conversando, a tua capacidade de perceber e, mais ainda, a tua capacidade de entender e aplicar aquilo que nós estamos conversando vai ser potencializada. Pois muito bem, sendo assim, uma vez que você já sabe o que é o pensamento, vamos falar a respeito da linguagem. A linguagem é a capacidade de tornar esse sentimento manifesto. É como eu disse, o pensamento gera o signo. O signo traz em si um conjunto de significados, mas é por meio da linguagem que esses conjuntos de significados são organizados na forma de discurso, na forma de comunicação. E como eu falo, o discurso muitas vezes não é um discurso oral, pronto. Não entendam apenas o discurso nesse sentido da retórica, tal qual falaremos adiante, mas compreendam o discurso como essa manifestação, como essa exteriorização do pensamento. E é a linguagem o meio, é a linguagem, a mídia. A mídia é basicamente isso, o meio através do qual, por meio do qual você consegue expressar esses sentimentos, você consegue manifestar esses sentimentos e você o faz através da linguagem. Dessa maneira, pode-se dizer então que as coisas não têm um significado em si. Os homens é que lhes dão sentido através do pensamento e da multiforme linguagem. Por que multiforme? Porque do mesmo jeito que nós falamos de linguagem oral, nós podemos falar de outras múltiplas manifestações da linguagem. Os signos, por exemplo, a linguagem brasileira de sinal não deixa de ser um veículo, não deixa de ser um meio para que isso aqui aconteça. Símbolos, signos efetivos, como placas de trânsito, marcas. Eu não vou falar o nome da marca, porque não ganho nada para isso, mas se você vê uma determinada vírgula num determinado formato, você já sabe sobre o que está falando. Se você vê uma estrela de 3 pontas de ponta invertida, você sabe sobre que marca nós estamos falando. Então, isso é o que nós chamamos de linguagem, que manifesta toda essa linha de comunicação, que, como disse, surge do pensamento, se exterioriza através desse sentimento manifesto ao qual nós podemos assim conceituar. Dessa forma, a linguagem sistematiza algumas das maneiras como as palavras formam o conhecimento comunicado, conhecimento esse que vem sendo comunicado ao longo da história, conhecimento esse que passou a ser comunicado lá nos primórdios pelos mitos, que nada mais era do que a maneira que eles tinham de organizar o seu pensamento,
codificar esse pensamento em signos e depois de codificar esse pensamento em signos, usar a linguagem enquanto manifestação daquilo que sentiam. Então, se você pega um mito nórdico, como por exemplo desses famosos que o cinema tem falado assim e apresentado de uma maneira muito massiva, tão massiva que se familiarizou a nós, você percebe que para o homem nórdico o trovão era a manifestação de uma divindade. Ao mesmo tempo, para o homem ali do Oriente Médio, e quando a gente fala, por exemplo, de dilúvio, há pelo menos 19 relatos que a antropologia e a história apontam, quando você fala de dilúvio, o homem ali do Oriente Médio, cada um em sua perspectiva, cada um a partir dos seus conjuntos de signos e significados, vai contar sobre aquele evento que num determinado momento foi apresentado de maneira mítica. E eu falo do mito ao método porque lá com o René Descartes, em O Discurso do Método, toda essa organização de pensamento aponta, dirigida, organizada para uma forma, para um modelo. Pois muito bem. Então, como eu tinha dito a vocês, pintura rupestre, a manifestação ou as manifestações primeiras daquilo que ainda há pouco nós falávamos a respeito da linguagem. Então, a elaboração da linguagem, a sofisticação da linguagem é um processo contínuo e sempre inacabado. Porque vejam vocês, se eu conversasse com vocês há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, uma série de expressões que nós usamos hoje, que fazem parte da nossa comunicação, não fariam sentido algum naquela época. Abreviações, expressões que são muito típicas do momento em que nós vivemos. Por exemplo, chipar alguém, ou quando você diz assim, fulano de tal precisa fazer um follow-up, fulano de tal tem algum problema, o que está acontecendo? A pessoa está down. E eu não estou falando apenas de anglicanismos, que são estrangeirismos, que são importações de termos de línguas estrangeiras para a nossa realidade. Eu estou falando de toda uma construção de linguagem que, como eu disse, é sempre um processo contínuo. Então, desde os primórdios, isso vem acontecendo. Quando eu falava de mito, aqui, um dos exemplos, esse é um mito fenício daquilo que nós falávamos a respeito do dilúvio. Tem tantos outros, né? A história judaica cristã conta isso também. Então, você percebe que do mito ao método, portanto, da maneira mais anterior à nossa história, a maneira dita iluminada, moderna, nós temos esse processo de construção daquilo que chamamos de comunicação sendo elaborado, reelaborado, constantemente ressignificado. Pois muito bem. Muitos são os significados, ainda falando sobre conceitos, tá? Muitos são os significados para a palavra comunicar, mas todos eles têm algo em comum, que é a conexão com a sociedade. Você vai lembrar certamente que ainda há pouco nós falamos que através da linguagem que os nossos sentimentos esses que nós podemos falar que são pensamentos codificados, portanto, é através da linguagem que esses sentimentos são manifestos. Dizer que esses sentimentos são manifestos é o mesmo que dizer que esses sentimentos, como eu disse ainda há pouco, saem do nosso mundo interior e se projetam para o mundo exterior. Sendo assim, nós chegamos a esse ponto. A comunicação é a conexão com a sociedade, é a conexão com o outro. Uma das características mais importantes do ser humano é o ser humano ser um ser gregário, um ser que, não obstante, existam alguns indivíduos que são mais ermitões, que gostam mais de viver nas suas próprias condições existenciais, a natureza básica do ser humano é de ser gregário, é de gostar de gente, mais do que gostar, é de necessitar estar junto dos seus semelhantes. Então, essa nossa natureza é aquilo que nós apresentamos para você e vale a pena voltar a essa figura. Esse comportamento de agregação, esse comportamento de aglutinação, de união é uma das características que forma aquilo que somos enquanto seres humanos. Então, sendo assim, a comunicação ela serve exatamente para isso, para através da linguagem exteriorizar esse mundo interior na forma de pensamentos codificados. Pois muito bem, a comunicação se efetiva, a comunicação, na verdade, não se efetiva se
o propósito de estabelecer um relacionamento não se dá. A comunicação, nós falávamos ainda há pouco, é meio, a comunicação é mídia para os relacionamentos. É impossível um relacionamento que se dê sem uma comunicação. Aí você pode estar pensando, mas tem pessoas que falam com os olhos, tem pessoas que do olhar daquelas pessoas você compreende aquilo que elas querem. Prezado, prezada, isso não deixa de ser comunicação. E nós vamos ver o quanto essa comunicação não verbal é eloquente. Eu já adianto para vocês, ela é muito mais eloquente do que a palavra. Sendo assim, seja ela de forma amistosa, seja ela para comunicar, eu estou falando da capacidade da comunicação, seja ela amistosa, seja ela para alertar, seja ela na forma de uma advertência, ou por necessidade, ou apenas por deleite, conceituar a comunicação não é uma tarefa simples, porque nós acabamos de mostrar aqui a multifacetada condição daquilo que vem a ser a comunicação. Veja você, o conceito de comunicação mais aplicado à realidade atual é a transmissão da informação. E você pode chamar sem erro essa informação de conhecimento. A comunicação, de novo usando a mesma expressão, funciona como mídia, funciona como esteira, funciona como veículo para levar de um interlocutor a outro aquilo que nós chamamos de conhecimento, esse pacote de signos e de significados. Então, se alguém chega aqui e faz uma fórmula matemática, escreve uma fórmula matemática ou faz um desenho, tudo isso são manifestações de comunicação. A comunicação é, teoricamente, a maneira que temos para nos relacionar com a sociedade de maneira geral, mas é preciso consciência para saber que para cada ocasião e interlocutores é necessário um estilo diferente de comunicação. Vamos avançar. Devemos entender que para o ambiente jurídico, ambiente esse para o qual você está focando esses teus estudos, há regras essenciais para a comunicação se estabelecerem de maneira eficaz. Em outras palavras, a eficácia da tua comunicação é diretamente proporcional à tua capacidade de conhecer, que você não respeita aquilo que você não conhece, de conhecer, de compreender e de seguir essas regras essenciais. Nós vamos, como disse ainda há pouco, tratar de maneira detalhada isso aqui. A ideia que eu quero passar para vocês na sequência é de um panorama em que nós já tínhamos falado sobre essa evolução do processo de comunicação e o que eu quero aqui é só deixar isso um pouco mais claro. Veja você, entender que desde a época das cavernas até hoje a tecnologia da comunicação vem mudando com inovações cíclicas e exponenciais. E, sobretudo, nos nossos dias, esse movimento exponencial que se multiplica em razão geométrica é característica do momento em que vivemos. A comunicação, que é veículo para transmitir conhecimento, ela avançou. Aqui, ó, você tem modelo de escrita cuneiforme, você tem modelo de primeiros registros. Só para vocês terem uma ideia, evidentemente que isso é de conhecimento comum, mas não custa repetir. Os primeiros livros, antes da prensa de Gutenberg, antes da sua multiplicação de forma fabril, eles eram literalmente manuscritos. Então, primeiramente, o homem cunhava, por isso a ideia de escrita cuneiforme, né? Ele cunhava ou entalhava em peças, peças de minério, peças de argila. A mídia aqui era esta. A mídia se torna papel num determinado momento da história, ali final, na verdade, da Baixa Idade Média para frente, ela começa a se cunhar em papel, ela larga de ser em pergaminhos e passa para o papel, muito parecido com aquilo que temos, entre aspas, né? Hoje só eu gosto de livro. Livro parece estar se tornando uma coisa em desuso em momentos que você tem aplicativos e que você tem dispositivos que te permitem ter uma verdadeira biblioteca literalmente na palma da tua mão. E, como eu disse, isso é natural, isso é consequência dessa inovação que é cíclica, portanto, vai acontecendo de maneira processual e é exponencial.
Provavelmente a geração que vai nos suceder vai avançar em ambientes de realidade virtual em que a projeção para dentro dessa realidade virtual vai provavelmente potencializar a mídia. Eu estou falando só do local onde essa comunicação, ou por meio do qual essa comunicação é veiculada. Tá bom? Então eu estou falando só de forma, daqui a pouco nós vamos falar de conteúdo. Nesse sentido, qual é o conceito de comunicação aplicado à atualidade? Então, se hoje você precisar definir de maneira clara e sem equívoco o que é comunicação, olha o que você tem. A palavra comunicar, que vem da etimologia para nós, né? Vem da etimologia latina de comunicativo, significa comunicar, significa partilhar e significa, sobretudo, dividir. Então, a ideia da comunicação já traz na sua raiz, já traz no seu sentido etimológico, a ideia de que conhecimento se multiplica, conhecimento se divide, conhecimento se transborda. Por esse motivo, por esta razão, eu falo para vocês com sinceridade, eu sou um apaixonado pelo ofício de ensinar. Na verdade, eu digo que esse ofício é mais do que um ofício, é quase um sacerdócio, porque ele te constrange a que você, de acordo com a mínima, ínfima, diminuta capacidade de conhecer a realidade dentro das tuas limitações, a partir das tuas limitações, você comunique, você compartilhe, você divida. Pois muito bem, a comunicação não depende apenas das habilidades referentes à coesão e à coerência. Coesão e coerência são métodos, é a maneira de organizar esse negócio. Nesse sentido, ela depende também do bom uso da linguagem da nossa língua-mãe portuguesa. Devemos entender que, para um ambiente jurídico, há regras essenciais para a comunicação se estabelecer de maneira eficaz, sobre o que trataremos de agora em diante. Sendo assim, com essa percepção introdutória, nós avançaremos no nosso conteúdo. Muito obrigado, espero você no nosso próximo encontro.